Bom dia! E aí, gente, como estão? Estão bem depois desse último episódio de A Casa do Dragão? Esse último episódio que não foi lá muito bem recebido. Eu tô com sentimentos bem conflitantes. Eu não sei direito o que eu achei, assim. Tem muita coisa que eu gostei, mas tem muita coisa que eu não gostei, que eu tô, assim, só, tipo, tentando digerir e vendo, tá, mas será que vai, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa otimista, então tô tentando, assim, mas talvez, tá, mas tem muita coisa que eu não gostei. Então eu queria conversar um pouco sobre isso hoje. Fazer também um apanhado geral dessa segunda temporada, que foi uma temporada que foi bem divisiva, né? Então vamos falar um pouco sobre ela então, começando pela Rhaenyra, por tudo que acontece com a Rhaenyra, né? Que é a personagem mais importante da série, que é a nossa protagonista. E que foi a personagem que mais me irritou durante essa temporada. Eu acho que virou até meme, assim, todo mundo tava lá, a guerra já tinha começado e a Rhaenyra, não, mas vamos fazer a paz. Vamos fazer paz, eu acho que a gente consegue fazer paz, vamos se entender. E aí no terceiro episódio tem aquela reunião dela com a Alicent no seto e tal, que é uma reunião que eu acho que, tipo, faz sentido, ok, mas tem vários problemas ali de dentro da história, tipo, não faz muito sentido ali, narrativamente faz, mas enfim. Mas mesmo depois disso, ela assim, ai não, mas eu quero a paz, eu quero a paz. Ela consegue 3 dragões e ela fala, mas agora eles vão se render, agora vai ter paz. Tipo, pô, mulher, não, chega. Alguém tira a palavra paz do vocabulário de Rhaenyra Targaryen, por favor. Até nesse episódio agora, ela tava lá no jantarzinho falando, não, você vai queimar tal cidade, você vai queimar não sei o quê. E eu pensei, pô, finalmente, tal, o pessoal tava até reclamando os que... Ela falou, você queimou tal cidade, e ele fica tipo, mas tem gente lá. E ela. E aí depois, no final do episódio, ela tá lá falando com a Misária, falando tipo, ai, não, mas será, não sei o que, paz. Cala a boca, mulher, cala a boca. Enfim. Eu acho que eles tentaram fazer ela ser boazinha demais e, galera, tal, e não precisava ser isso, sabe? Como se isso fosse justificar o que ela sofreu tipo, de violência por ser mulher, assim, ela teve o direito, entre várias aspas dela, usurpado porque ela é uma mulher, então pra gente provar que ela tá certa, ela tem que ser sempre a pessoa que vai estar certa em todas as situações. Não, uma coisa não anula a outra. E a Rhaenyra pode ser uma pessoa horrível e ainda assim não vai ser justificado o que fizeram com ela, porque eles não fizeram porque ela é uma pessoa horrível, fizeram porque ela é uma mulher. Então eu acho que eles pesaram demais a mão nisso de tentar fazer ela ser muito boazinha. Eu acho que a partir de agora as coisas vão começar a mudar, porque ela tá cada vez mais numa coisa meio nessa missão religiosa, acreditando nisso, né? Eu acho que isso pode ser um caminho bem interessante, mas nessa temporada eu não aguentava mais ela falando de paz, chega. Enquanto isso, enquanto a Rhaenyra ela vai cada vez mais nesse caminho, a gente tem a Alicent que tá fazendo um caminho bem inverso, né? Eu acho que é bem interessante também o final da temporada que coloca as duas numa posição, assim, a Rhaenyra tá num plano que ela tá presa, assim, por todos os registros da história Targaryen, tudo, assim, enquanto que a Alicent tá, assim, numa visão, tipo, ela tá livre, assim, ela tem o horizonte na frente dela. Daí você vai fazer um paralelo com outros dois planos que a gente também já teve, né, assim, da Alicent ali presa no castelo, na Fortaleza Vermelha, e da Rhaenyra ali livre. Então elas estão fazendo um caminho bem inverso, que eu acho uma questão interessante, mas eu tô sentindo que a jornada da Alicent, ela tá muito adiantada. Muita gente reclama do que eles fizeram com a Alicent, porque no livro ela é uma personagem que é mais assim, uma camada só, assim, ela realmente só quer botar o filho dela no trono, e ela é má, e ela não tem a relação dela de amizade com a Rhaenyra, tudo. E na série eles tentaram fazer uma coisa bem mais... fizeram dela uma personagem bem mais simpática, assim, bem com menos defeitos, tudo tem motivos, assim, a personagem dela é muito mais complexa. Ao mesmo tempo, ela é um personagem que é muito mais inconsistente. Ela tem, principalmente nessa temporada, muita gente reclamou que ela tá assim, uma hora ela tá isso, uma hora ela tá aquilo. E eu não concordo tanto, mas eu senti que eles estavam meio perdidos. E eu não sei se nem ser perdidos é a palavra certa, mas eu acho que eles se empolgaram demais na jornada que eles queriam fazer com ela, e eles adiantaram muita coisa. É isso que tá acontecendo com ela. Na minha cabeça, faria mais sentido ser mais pro final da série, ser algo tipo que tá lá no começo da última temporada.
essa libertação dela, porque a gente tá aqui agora, a gente tá na metade da série, teoricamente. A previsão é de que seja mais ou menos 4 temporadas, e então a gente tá na metade da série e ela já tá, assim, completamente no final do arco de personagem dela, ou pelo menos o que eu acredito que faça, que soe como o final do arco de personagem dela, tipo, ainda mais ela que é uma das únicas personagens que vai sobreviver até o final, uma das únicas personagens importantes que no livro fica viva até o final, porque a maioria morre em breve. Então, pô, vocês estão apressando tanto ela pra quê? Vocês podiam estar explorando o meio, o conflito ali, porque é muito engraçado que eles passam 5 episódios lá na primeira temporada desenvolvendo ela pra ir contra a Rhaenyra e pra tá do lado pra formar assim o lado dos verdes e pra apoiar o Otto em botar o Aegon no trono, né, tudo. E passam 5 episódios desenvolvendo isso, tem idas e vindas da amizade dela com a Rhaenyra. E aí no 6º episódio a gente tem ela meio que vilãzona, assim, ainda muito bem, assim, com muitas camadas, não é uma vilã não é uma vilã assim só má e deu, ela realmente tem camadas, mas ela assim bem uma personagem bem diferente, assim, ela realmente estava ali sendo cruel muitas vezes no 6º episódio, e no 7º ela tem ela vai pegar o olho do Luke como retribuição, porque o Luke arrancou o olho do Aemond, e ela vai assim, quero pegar o teu olho também, criança, então ela vai avança com uma faca pra cima dele. E depois disso, ela no episódio seguinte tem um salto temporal de mais 6 anos, né? E ela tá assim, não, Rhaenyra, vamos fazer as pazes, Rhaenyra, não sei o quê. E eu senti que, tipo, ok, faz sentido a construção de, ela teve esse ataque de fúria, assim, ela botou pra fora tudo e daí ela percebeu, nossa, o que eu me tornei e tal. E daí ela tenta se arrepender, ela se arrepende, enfim. Mas a gente teve uma construção de 5 episódios pra chegar num ponto em que ela só ficou por 2 episódios. E aí depois ela já volta a ser uma personagem como ela era antes. Porque nesse episódio, no final da 2ª temporada, ela fala que ela finalmente ela não sabia o que ela queria, enfim, ela tava assim só no que esperavam dela e tal, só que a gente só viu isso mesmo naqueles 2 episódios. Então, pra mim parece que fica um pedaço faltando. E eu nem digo que ela não deveria ter tido esse desenvolvimento de agora perceber, nossa, de fazer o passeio dela lá na natureza e perceber, nossa, mas as coisas que eu acreditava não faziam tanto sentido assim. Eu acho que isso é muito legal. Só que a gente não viu ela acreditando tanto nessas coisas por tempo suficiente pra isso bater de verdade. Então esse que é o meu maior problema com o arco dela. Eu não sei o que eles vão fazer com ela a partir de agora. Eu tô, na verdade, muito curioso, porque eu fico meio... mas e agora? Agora eu não vejo um caminho muito claro. E talvez quando sair a 3ª temporada eu esteja falando, não, eu acho que na verdade deu certo, mas agora eu sinto só que eles cortaram, tem um pedaço do arco dela que tá cortado ali no meio e fica meio, isso enfraquece um pouco o arco pra mim. E a gente tem que falar também sobre o fato de que a série tá vendendo como se ela tivesse realmente se libertado, assim, né, de todas as amarras sociais que construíram pra cima dela e tal. Mas será que é uma libertação mesmo? Porque o que ela tá propondo ali é deixar a Rhaenyra tomar o trono, né? Fazer ali, Rhaenyra, pode vir, eu te dou o trono. E a Rhaenyra fala, tá, mas eu vou precisar matar o Aegon pra fazer isso. Porque pra assegurar o meu direito ao trono, eu preciso que o Aegon morra. E a Alicent concorda, ela hesita bastante e tal, e ela concorda. E sei lá, eu não sei se... Pô, e não só o Aegon, porque também acho que fica implícito que o Aemond vai morrer também, porque com a Vhagar e o Aemond não ia desistir, o Aemond, tipo, a Alicent até poderia convencer o Aegon a se ajoelhar pra Rhaenyra, porque o Aegon nem queria muito ser rei, então, tipo, daria certo, talvez. O Aemond não. Então, ela tá realmente, assim, desistindo, ela tá entregando os 2 filhos dela pra Rhaenyra. E talvez o Daeron também, eu acho que é uma pergunta interessante, o que a Rhaenyra vai fazer com o Daeron, que é o filho da Alicent, filho perdido da Alicent, que não tinha aparecido até agora, nenhum mísero, assim, nem escalaram o ator ainda, porque teve só uma cena dele voando com um dragão ali em cima ainda pra ver direito o guri.
Mas e o Daeron? Porque se for seguir o precedente de tem que ser um homem no trono, o Daeron é antes da Rhaenyra. Então será que ela tem que matar o Daeron também pra segurar, assim, fazer tudo certo? E se sim, a Alicent simplesmente entregou todos os filhos dela, e sei lá, E pensando muito no Aegon, assim, eu acho meio difícil isso de... Tipo, a relação da Alicent com o Aegon é uma das mais interessantes da série pra mim. Nessa temporada mesmo, tudo dela vendo o sofrimento dele, não conseguindo consolar ele e, tipo, pedindo desculpas quando ele tava lá, né, assim, inconsciente. Não sei, tem alguma coisa que me incomoda muito no fato dela simplesmente aceitar sacrificar ele, sabe? Não sei, eu entendo que a preocupação maior dela agora é a Helaena, porque a Helaena é uma pessoa que é inocente em tudo. Ela realmente não fez nada de mal. O Aegon, a gente sabe que fez muita coisa de ruim. E a Helaena é meio que a Alicent se vendo assim, como se fosse uma versão mais jovem, que também virou rainha e isso estragou a vida dela. E ela tá tentando proteger a filha dela. Só que o Aegon, ela não vai querer proteger o Aegon. Sei lá, eu fico pensando, eu não sei explicar direito o que me incomoda nisso, mas me incomoda bastante e eu vejo que incomoda muita gente. Muita gente falou, porra, Alicent, tu botou o guri no trono, ele nem queria, daí agora ele vai morrer por isso, tu tá... E tu aceita isso, tu fecha o acordo. Pô, que eu acho que não é nem isso que me incomoda muito, porque não é bem um ataque direto, sei lá... Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou ter que ir refletindo sobre essa questão. Eu não sei direito o que eu sinto. Mas não sinto, não gostei. Mas eu acho muito legal quando a Rhaenyra fala, pô, eu vou ter que matar o Aegon, e a Alicent concorda, a cara que a Rhaenyra faz, eu achei muito, muito legal, assim, a expressão delas, a execução da cena ali, eu achei, dessa parte da cena, pelo menos, eu achei bem interessante, assim, porque a Rhaenyra, ela faz pô, eu entendo que é uma situação difícil, tipo, ela tem uma... Eu gostei dessa parte da cena, apesar de, no conceito, eu achar ela meio, né, mas a interação, tipo, a cara que Emma Darcy faz cara, muito legal. E ainda pra finalizar sobre essa cena, a Rhaenyra, ela fala pra Alicent que a história vai pintar ela como uma vilã. E isso é uma referência bem meta, porque a série é baseada, né, no livro Fogo e Sangue, do George R. R. Martin, que é um livro que é como se fosse um livro de história, que vai contar a história desses personagens e de outros, assim, antes deles, como um documento, assim, que existe naquele mundo, sabe? Então, não vai ter, tipo, o ponto de vista do personagem, a gente não vai entender muito, e tem muitas partes, algumas partes são mais rumores, ninguém sabe se foi isso que aconteceu, se foi isso, exatamente, tem gente que fala que foi isso, tem gente que fala que foi aquilo. E eles tentam meio que dar uma justificada, porque no livro a Alicent, ela é só realmente uma vilã, e aí é como se a Rhaenyra falasse, a história vai te pintar como uma vilã, então a Alicent do livro é meio que uma caricatura que fizeram da Alicent de verdade. E óbvio que a gente sabe que não é bem isso, porque a série fez muitas mudanças em relação ao livro que não podem ser explicadas só porque, é rumores, tipo, a idade da Alicent é muito diferente, a própria idade da Rhaenyra, assim, acho que muita questão de linha do tempo, tudo é bem diferente, tem personagem que não existe, então, assim, a House of the Dragon não apresenta o que é a verdade por trás de Fogo e Sangue, e eu acho que muita gente ficou defendendo as mudanças que a série fez em relação ao livro com isso, até o próprio showrunner da série. Mas assim, eu acho que não precisa justificar por isso, é uma mudança que a série fez em relação ao livro pronto, sabe? Nesse caso eu achei interessante, assim, eu achei que óbvio que não funciona literalmente, porque a gente sabe que não é, né, não é a mesma coisa, a série e o livro se passam em universos diferentes, porque são muitas diferenças mesmo, mas dá pra ver, assim, tem uma coisa meio meta-narrativa de, tipo, mesmo nos livros de história que vão ser escritos no universo de House of the Dragon, da série, a Alicent vai ser pintada como uma vilã, numa maneira parecida com o que foi no livro, sabe? Eu acho que não é uma situação que é pra ser tomada de forma literal, é só a energia, assim, mais da questão, e eu achei que isso... Eu gostei, eu achei que fez certo sentido. Mas as minhas opiniões sobre tudo isso eu acho que são muito ainda iniciais. Eu acordei, eu vi o episódio ontem antes de dormir, acordei hoje eu tô gravando segunda-feira, né? E, assim, eu tô ainda muito, muito pensando sobre, assim, tô bem conflitante. Então tenham isso em mente também, porque daqui a pouco a minha opinião pode mudar. Mais algumas coisas. A Baela, gente, Baela, eu falei dela eu falei dela do Jace, assim,
que os dois parece que não tinham muito o que fazer, são as pessoas mais perfeitas do mundo ali. Com o Jace, ele teve um arco bem interessante nesses últimos episódios de se opor a Rhaenyra dar os dragões para os bastardos, porque daí que vai diferenciar ele dos bastardos, e daí sendo bem, bem preconceituoso também com eles, que eu achei interessante, porque principalmente no time dos pretos, a gente vê muito eles, principalmente a Rhaenyra, vendo tipo, super amiguinhos do povo, tal, não sei o que, eu fico tipo, pô, eles ainda eram realeza, Targaryen, supremacistas, tipo, sabe? Eles não... Só porque... É o que eu falei no começo, né? Tipo, só porque a Rhaenyra foi usurpada por ser mulher, não significa que eles sejam pessoas muito boas. E nesse caso, eles conseguiram trabalhar isso com o Jace. Com a Baela, ela ficou a temporada inteira só de terapeuta pros outros. Ela teve uma cena lá com a Rhaena, dizendo tchau, e falou, vai ficar... você tem... Tipo, ela ficou dali dando apoio pra Rhaena, deu apoio pro Corlys, deu apoio pra Rhaenyra, agora deu apoio pro Jace, já a terceira vez eu acho que ela dá apoio pro Jace. E enquanto ela não tem história nenhuma. E eu fico tipo, pô, sabe? Dá alguma história pra ela, dá algum conflito pra ela tá só ali de boa. Teve um episódio passado, o penúltimo episódio, ela só ficou seguindo a Rhaenyra, eu acho que ela não teve uma fala. Ela tava ali o tempo todo seguindo a Rhaenyra, mas ela não teve uma fala, tipo, gente... Não, né? Deem mais coisa pra essa mulher fazer. Por favor. Que tá ridículo. Já a irmã dela deram uma coisa pra ela fazer, né? A Rhaena teve toda a história dela com o dragão, mas... Nossa, gente, foi tão pouca coisa, porque em cada episódio, desde, tipo, do quinto, sei lá, tem uma cena dela no vale. Daí tem só uma cena dela no vale. Daí tem uma cena dela no vale que tu fica, pô, ela vai conquistar o dragão aqui e tal, mas até agora não aconteceu basicamente nada, ela acabou de encontrar o dragão. E nesse episódio, não foi nem porque nos outros episódios pelo menos era só uma cena no vale, daí ficava, a Rhaena existe, ela quer um dragão, tá, ok. Agora, nesse episódio, foi tipo umas 3 cenas dela no vale, assim, só tipo passando fome e perseguindo o dragão. E daí no final ela encontra o dragão, tipo, pô, gente, cara, socorro, pô, coitada, tão estendendo assim a história dela num nível que tá meio, né, mas ok. Ainda sobre o que aconteceu agora nesse episódio, na season finale, a gente tem a visão do Daemon, que eu queria falar. Ele vai ter uma visão que vai mostrar várias coisas do universo, desse universo das Crônicas de Gelo e Fogo, conectando com Game of Thrones e conectando com o final e o começo de Game of Thrones, né? Então a gente vê, o Daemon vê, né, a Daenerys dando vida aos dragões, né? E porque os dragões vão ser praticamente extintos agora aqui na história dessa série, e depois no futuro a Daenerys vai trazer de volta, e daí ela toda essa profecia da canção de Gelo e Fogo, isso vai servir para derrotar os caminhantes brancos que até aparecem aqui. Só que isso só me faz lembrar que o final de Game of Thrones foi ruim, e que toda essa história não teve uma conclusão péssima, e que no final nem foi a Daenerys que derrotou ninguém, e nem era uma ameaça que era tão interessante assim. Então, pra mim só enfraquece o arco da Rhaenyra, o arco do Daemon agora, que eles estão só lutando assim por isso, e tipo, todo mundo... A gente não consegue ficar investido, porque a gente sabe que o final disso é ruim. E eu acho também meio fraco, pra ser bem sincero, porque... Isso da profecia pode ir por 2 caminhos. Pode ser ou a Rhaenyra pensando, pô, eu sou a salvadora, e ficando, tipo, justificando todas as ações ruins dela com isso, e ela tá no erro. Ou, como tá aparecendo agora, a série tá só justificando, tipo, ela não realmente, ela é super altruísta, ela tá só realmente querendo tá no trono só pra salvar o reino. E daí eu fico, tipo... E agora o Daemon também tá assim, então eles estão só sendo super altruístas, e eu fico, tipo, sério isso? Eu espero que vá mais pro caminho de... Pô, eles ficaram obcecados com essa profecia, e daí estão achando que vão salvar o mundo. Mas considerando que a gente já sabe o final dessa profecia, eu acho tudo tão... Sei lá, eles mencionam ela, eu já reviro os olhos. E pra finalizar, vamos falar da montagem final, né? Eu falei da Rhaena encontrando o dragão. Essa parte isso foi parte de uma montagem final, em que a gente vai ver os exércitos todos indo pra guerra. A gente vai ver o pessoal se preparando, né, tal. Vai ver a Rhaenyra e a Alicent, assim, né. A Rhaenyra, aquele plano que eu falei da Rhaenyra presa e da Alicent liberta, em liberdade, assim. E tudo isso faz parte de uma montagem final que é muito interessante. Eu não, ironicamente, assim, quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu fiquei, nossa, vai, a guerra vai começar.
Mas assim, é meio fraco se considera que tudo isso já estava sendo preparado desde o começo dessa temporada e nada aconteceu. Tipo, os exércitos Lannister, a gente vê acho que é no episódio 6, os exércitos indo, e já tinham falado que eles estavam indo faz muito tempo. Os exércitos Stark. O Jace consegue lá no primeiro episódio o apoio, e daí só agora que eles chegaram, e daí tipo, pô, foi lá na primeira cena, literalmente a primeira cena da temporada, o Jace conseguindo os exércitos Stark, e daí tipo, lá na última cena da temporada, os exércitos estão a caminho. E parece que realmente tipo, era pra ter mais alguns episódios nessa temporada, que foram cortados, e ainda teve a greve dos roteiristas, que atrapalhou, assim, eles não podiam fazer alteração no roteiro e tal. Então assim, eu entendo que foi uma produção complicada. E eu acho que com o que eles tinham, eu acho que eles conseguiram fazer conseguiram tirar leite de pedra, assim, porque essa montagem final é realmente muito boa. Tu se sente, pô, realmente a guerra tá vindo. Mas é meio frustrante pensar que a gente passou essa temporada inteira pra guerra ainda estar vindo, porque a gente acaba a primeira temporada, tipo, nossa, a guerra vai começar agora. E agora a segunda temporada a gente tá tipo, nossa, agora a guerra vai começar. Sabe? Tipo, vem aí, vem aí, vem aí. E quando é que vai vir aí? Então, é meio frustrante, mas a montagem final é realmente muito boa, então eu meio que vou dar uma perdoada neles por isso. Eu acho que talvez me critiquem por isso, mas eu vou comparar esse episódio final com The Winds of Winter, que é o último episódio da sexta temporada de Game of Thrones, que é considerado por bastante gente, eu acho, o melhor episódio, ou um dos melhores episódios da série. É o meu episódio preferido da série, e eu acho que ele tem uma vibe muito parecida com esse episódio agora, com esse último episódio da segunda temporada. Não em questão de qualidade, porque eu acho que The Winds of Winter é 1000 vezes melhor, mas em questão do clima que ele deixa, porque The Winds of Winter não tem grandes acontecimentos, assim, tem o começo com a explosão do septo de Baelor é realmente um grande acontecimento, mas no geral ele não vai ter batalhas e tal, ele só realmente é um episódio de mover as peças de um lugar pro outro para preparar para as duas temporadas finais. E eu senti que esse episódio agora foi também nesse sentido de, tipo, pelo menos essa montagem final, de tá movendo as peças um pro lado do outro, tu ficando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Tipo, o Aegon fugindo de Porto Real, a Rhaenyra prestes a ir pra Porto Real, o pessoal indo lá pro se encontrar no bloqueio, lá na Goela, os exércitos Hightower, Lannister, o exército do Daemon, que ele finalmente conseguiu depois da temporada inteira ali nas Terras Fluviais tentando. Ele realmente é um episódio que vai preparar pro que vem a seguir, sabe? Essa vibe me lembrou muito a vibe de The Winds of Winter, né? Desse episódio de Game of Thrones. Esse episódio ele conseguiu despertar em mim essa ansiedade de, meu Deus, agora a guerra vai começar. É meio que uma enganação, né? Porque já era pra ter começado alguma coisa nessa temporada mais do que começou. Mas não vai apagar a frustração que fica da temporada não ter acontecido tanta coisa como a gente esperava que acontecesse, como faria mais sentido narrativo acontecer, né? Seria mais coerente acontecer. Mas ainda assim eu acho que eles conseguiram me enganar um pouco, sabe? Pegar e falar. Me fazer aceitar isso só com uma montagem bonitinha. Foi uma montagem que foi bem absoluto cinema, né? Vamos ser sinceros, então. Eles conseguiram me fisgar ainda e eu tô ansioso pra terceira temporada. É uma temporada que termina com uma sensação mista, né? Assim, com sentimentos, alguns bons, alguns ruins. Mas eu tô ansioso pra próxima e eu me empolguei muito nessa temporada. Eu gostei realmente muito de assistir, de ficar a semana esperando o episódio e tal. Tipo, eu realmente me envolvi muito mais com a série nessa temporada do que na primeira. E então, assim, por mais que tenha mais defeitos, eu acho que ela tem mais qualidades também, assim. Então eu gostei bastante e eu tô ansioso pra próxima. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até semana que vem. E que chegue logo a terceira temporada pra gente se empolgar ou, se for o caso, pra reclamar mais. E é isso. Beijos.